Vamos para a primeira delas, e a ordem tanto faz aqui, não é importante a ordem, mas uma das civilizações que todo mundo concorda que existiu é a civilização da China. E essa civilização aqui, o Huntington escolhe isso, eu acho que faz sentido, ele não usa o nome China para não confundir com o país. O único lugar que ele faz isso é com a do Japão, mas ele chama de civilização, lembra quais são as bases das civilizações? Cultura e religião. Então, essa civilização confucionista, de Confúcio, que é a religião predominante, é uma civilização que todo mundo concorda que sempre existiu, engloba Vietnã, Coreias, Taiwan, toda essa região aqui, esse espaço é a civilização confucionista. Todos os pensadores também concordam que existe uma civilização islâmica, que nasce aqui na Península Arábica, por volta do século VII, se expande para o norte da África, a Península Ibérica, desce para o subcontinente indiano, aqui também na Ásia Central, cresce aqui para a Ásia Central e vai para o sul da Ásia e para boa parte também da África. Então, essa civilização, todos concordam que sempre existiu, continua existindo, é uma das civilizações que o Huntington identifica. Outra civilização que o Huntington e todo mundo concorda é que existe uma civilização ortodoxa que é diferente do cristianismo ocidental e ela está embasada, sustentada na Rússia, ela engloba uma parte aqui do leste europeu, dos países eslávicos e é a civilização eslávica ortodoxa. Outra civilização universalmente reconhecida é do subcontinente da Ásia, o subcontinente indiano. Lembra que eu já falei para vocês em outras aulas, na aula dos canais, eu falo das 4 civilizações berço e aqui nós temos a civilização do Vale do Rio Indo. Ao longo da história sempre existiram civilizações aqui, foram chamadas de indiana, índica ou hindu, de hinduísta. Que a base dessa civilização, ou de todos esses povos que viveram aqui, sempre foi a religião hinduísta, que tem uma origem 2, 3 mil anos antes de Cristo, você já tinha a presença reconhecida. Huntington também reconhece e chama ou classifica essa como uma das civilizações da atualidade. Vou falar para vocês agora de algumas civilizações que elas já não são tão reconhecidas por todos com clareza, mas o Huntington delimita elas e, enfim, chama de civilizações e coloca elas na lista, que é a África subsaariana. E essa região para baixo do norte da África, ele chama de uma civilização. Mas ele diz que muita gente não concorda que que exista uma civilização africana, porque parte, ou a grande parte do norte toda, está dentro da civilização islâmica. E aqui no sul você teve a influência do colonialismo, a presença dos franceses, holandeses, ingleses e uma série de outros países, então não dá para chamar isso daqui de uma coesão cultural única. Você ainda tem casos específicos como o da Etiópia, que não se encaixa em nenhuma das civilizações. Eu vou falar depois da Etiópia, porque ele é um caso à parte, ela não faz parte nem da civilização islâmica, nem da africana, nem da ocidental, nem indiana, nenhuma delas. Tem uma história única, o império, enfim, o idioma, tudo é diferente aqui. E no sul, ou no resto aqui da subsaariana, você vai ter o problema dessas influências de idiomas diferentes, da religião cristã que foi trazida pelo Ocidente para cá. Mas ele acredita que mesmo assim a África é uma civilização e ela vai estar centrada na África do Sul ou Nigéria. Nigéria é muito fragmentada, muito problemática, muito dividida ainda. Então ele acha que a África do Sul é o país que vai liderar a cultura africana que está surgindo, que é a mistura de todas essas diferenças, mas existe essa distinção. Vamos para outra civilização, eu já falei dessa, essa daqui é peculiar, que é o Japão. Poucos pensadores chamam ou entendem que o Japão seja uma civilização por si só. Vários deles dizem que Japão e China fazem parte de uma civilização oriental, outros colocam o Japão dentro da civilização chinesa. O Huntington diz que não, o Japão nunca foi conquistado, não foi invadido, é uma sociedade homogênea, separada.
as influências das grandes religiões não entraram dentro, não é o cristianismo, não é o islamismo, mas também não é o confucionismo. Você teve a chegada do budismo, mas foi assimilado, e quando eu falar do budismo isso vai ficar mais claro, mas ele considera o Japão uma civilização única, aliás, é a única civilização que é só um país. Temos, obviamente, a civilização ocidental, que no começo era a civilização europeia, e com a expansão e colonização ela incorporou a América do Norte, Europa e Austrália e Nova Zelândia. Então a civilização ocidental, já falei dela, enfim, ela traz todo esse peso na história, foi a civilização que dominou o mundo por muito tempo, né? Seja com colonização, seja nas guerras, com invenções do nacionalismo, do Estado-nação, todas essas ideologias que eu já citei para vocês. Então a civilização ocidental tem um papel importante, mas é exatamente a queda da civilização ocidental que permite que as outras civilizações comecem a florescer. Como assim queda? Queda que quando a gente termina a Guerra Fria, quando você termina a Segunda Guerra Mundial, as colonizações acabam, os países começam a ganhar autonomia, e a última divisão que foi criada pelas ideologias, criada pelo Ocidente, também é destituída. E aí nós temos, então, o surgimento das outras identidades vindo à tona, e por causa dessa perda de poder da civilização ocidental, não quer dizer que a civilização ocidental acabou e que ela não serve para nada, que ela é fraca, quer dizer que ela não tem mais o poder que ela teve em algum momento da história do mundo, e isso permitiu que as outras civilizações voltassem para o palco da política internacional. Temos uma outra civilização da qual nós fazemos parte, que é a América Latina. E aí, alguns não consideram a América Latina uma civilização separada do Ocidente e chamam ela de uma subcivilização. O próprio Huntington alerta e fala, não, se você perguntar para os latino-americanos, alguns vão dizer que eles não são ocidentais, mas outros vão dizer, como assim nós não somos ocidentais? Nós somos colonizados pelos europeus, que são a base da civilização ocidental. A América do Norte está no mesmo continente que o nosso, também foi colonizada e descoberta depois. Mas o Huntington faz um paralelo ou faz uma explicação que ele divide os caminhos da Europa e América do Norte e da América Latina. Ele diz que a América Latina seguiu um caminho de desenvolvimento econômico diferente, um caminho de relação das religiões. A América Latina é predominantemente católica e a reforma que aconteceu na Europa fundiu o catolicismo com o protestantismo. Isso ainda não aconteceu, ou isto vem acontecendo talvez agora, nos últimos tempos, a presença do protestantismo na América Latina, mas ainda assim é muito mais católica. Isso é um diferencial em relação à América do Norte e Europa. Para nós, particularmente, a civilização latino-americana não é uma coisa tão clara, principalmente porque nós falamos outro idioma, e o próprio Huntington diz que o idioma é uma peça central e que só na civilização ocidental que a questão do idioma é mais solta, é mais misturada, mas também tem uma origem comum do latim, das línguas ou latim ou anglo-saxônicas, mas tem uma similaridade, uma mesma raiz, vai. Mas para nós aqui do Brasil, às vezes a gente não se acha latino-americano. Isso é uma coisa que cada um de vocês vai responder, né? Se perguntar se vê como latino-americano. Eu acho que grande parte do Brasil não olhar para dentro da América Latina como deveria é porque nossa identidade é diferente. Tem muito mais similaridade entre os outros, não só de idioma, mas de cultura, que não tem com nós. Então parece que nós estamos um pouco separados disso. Naturalmente seríamos o líder dessa civilização, e o Huntington fala disso, mas ele aponta que porque nós somos diferentes, isso dificulte a nossa ascensão, a nossa liderança, a nossa preponderância na região. Nós temos uma outra civilização que é a budista. E o Huntington, ele diz que ela não é uma civilização principal, mas ele identifica que vários países ou alguns países são budistas e não são
nem islâmicos, nem parte da civilização confucionista. E o budismo Mahayana, né? E o budismo ele tem duas vertentes, um pouco parecido com o islamismo, que você tem os xiitas e os sunitas. No budismo nós também temos essa separação. E a primeira escola, ou a primeira grande vertente do budismo, a Mahayana, e essa vertente ela sai da Índia e expande para a China no século I, para a Coreia, para Japão, Vietnã, e ela é assimilada localmente pelas culturas indígenas locais e não é incorporada totalmente. Pedaços dela são incorporados e criadas outras filosofias. No caso da chinesa, você tem o confucionismo e o taoísmo. No Japão você tem outras, como o próprio Zen budismo, que são variações. Então o budismo ele não fica sólido ali nesses lugares. Agora, a segunda vertente, que na verdade é a primeira, ou é a mais antiga escola do budismo, né? Acho que eu falei que a primeira vertente, mas não é a primeira, é uma das vertentes, é a Mahayana, e a outra é a Theravada. E essa Theravada ela está presente ainda, e é a mais antiga de todas. E essa está presente em que países? Butão, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, no Tibete, na Mongólia e o Sri Lanka também. Bom, essas são então as civilizações. Ainda tem uma outra que vale a pena mencionar, porque o Huntington fala, que é a civilização judaica. Na verdade, ele não considera como uma civilização separada, ele coloca ela junto com o Ocidente. A maioria dos pensadores também não considera Israel ou a civilização judaica uma civilização por si só. Eles tratam Israel como uma civilização aprisionada, uma subcivilização. Tá certo que as grandes religiões como o cristianismo e o islamismo surgiram ali, ou posteriores à civilização ou à história do judaísmo, mas isso não faz de Israel ser uma civilização. Apesar de, depois da sua fundação mais recente, Israel tem todos os elementos de uma civilização. Um idioma à parte, uma religião única, uma cultura que foi preservada em todos os momentos da história onde o seu território, o seu povo teve conquistado, né, ou teve ocupada, e mesmo em outros lugares do mundo onde o povo judeu se espalhou. Mas não é considerada uma civilização e sim faz parte do Ocidente.